nós curvamos diante de dificuldades, mas de repente, um poder sobrenatural, que é a graça superabundante, toca o nosso coração, você se levanta. Deus sempre tem um oásis diante de nós. Deus nos dá vales escuros? Sim. Passamos por vales escuros? Sim. Jesus não nos enganou, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E qual é o nosso ânimo? É que ele venceu. Mas foi ele que venceu, mas ele não venceu por ele venceu por nós, ele entrou por nós. Ele é sumo sacerdote por causa de nós. Ele venceu, então ele é a nossa vitória. Deus vai nos dar um oásis. Então é isso que nós temos que compreender. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele está exortando os irmãos a isso. A questão da imaturidade. Aí, quando você entra no capítulo 6, gostaria de ler com vocês, Hebreus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 4. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Está assim: pois é impossível que os que foram iluminados, interessante aqui, a palavra iluminados aqui, espiritualmente esclarecidos, o termo aqui é phozo, iluminação no sentido de luz, de esclarecimento na mente, mentalmente esclarecidos, provar o dom celestial. A palavra dom aqui é uma referência a Cristo como dom inefável de Deus. Quando é dons no plural, é os dons do Espírito. Então, provar o dom celestial. Aí diz assim, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Participantes aqui é metochos, que significa cooperar com o Espírito Santo. Cooperar, um companheiro, um cooperador do Espírito Santo. E provaram a boa palavra. O termo palavra aqui é rema, é a palavra no sentido subjetivo. Aqui o termo palavra não é logos. Logos é palavra no sentido objetivo. Deus deu sua palavra, mas quando essa palavra age no sentido subjetivo, esta palavra é rema. Aí provou a boa palavra, os poderes do mundo vindouro. Fala das dádivas eternas. Aí o versículo 6 diz assim, e caíram. Isso aqui é apostasia. É importante entender que esse termo aqui, caíram, é parapíptico. O que significa? Não é cair longe, não é cair acolá, é cair aqui, é cair perto. Significa que essas pessoas estão caídas dentro da congregação. Não são pessoas que caíram longe, mas caíram aqui. Interessante que a palavra aqui, o texto original, fala do cair para o lado. Mas o sentido não é só cair para o lado. Além de cair para o lado, cair perto. Isso é muito importante. Cair para o lado e cair perto. Cair para o lado caiu, se desviou do caminho, mas está perto do caminho. Então são pessoas que apostataram. São pessoas que, movidos pela imaturidade, isso é muito importante. Por que pessoas apostatam? Elas caem. Elas vão cair. Agora, é interessante que, nesse ponto, há algo que nós temos que notar. Se os versículos 11 a 14 do capítulo 5 falam de pessoas imaturas, os versículos 6 a 4 vai falar de uma pessoa madura. E aí vem uma pergunta. Cristãos maduros caem? Caem. Davi caiu. Davi caiu. E quantos não caíram aqui na Bíblia? Quantos não tiveram noites escuras na sua vida? A questão não é cair, é levantar, é arrepender, é avançar. É isso que está tratando aqui. É muito importante nós observarmos esse ponto. Porque aqui nós vamos ver uma coisa é ceder ao pecado, em contradição à vida em Cristo. E outra coisa é abandonar a vida em Cristo. Certo? Uma coisa é você ceder ao pecado, em contradição à vida em Cristo. Só que esse cair aqui é o abandonar a vida de Cristo em nós. É abandonar as experiências. É abandonar suas dádivas. Justamente o que acontece aqui com esse cristão dos versículos 4 a 6. Aí quando diz, é impossível renová-los outra vez, isto é impossível trazer ele. Lembra que ele diz aqui no final do capítulo 5, início do capítulo 6, sobre os princípios elementares, você não tem que trazer essa criança como um bebê, ela já passou da fase do bebê, já é um cristão adulto.
Por isso que os versículos 7 e 8 vai nos ensinar aqui em Hebreus, capítulo 6. É igual a terra. Os irmãos que mexem com terra, hoje não faz isso. Antigamente, o que as pessoas faziam naquele tempo da Palestina? Depois que colhia, a terra ficava cheia de espinhos, abrolhos, eles tocavam fogo. Tocavam fogo para destruir a terra? Não, para tirar os espinhos, os cardos, tudo que era nocivo à terra, eles tiravam para depois limpar e plantar. E se você ver no versículo 7 e 8, vai tratar justamente disso. Aqui fala do poder julgador do fogo purificador. Deus vai enviar meios, caminhos, para poder tratar, para poder queimar, para poder purificar. Porque o assunto aqui não é Deus abandonar, Deus deixar. Irmãos, Deus nunca deu as costas a ninguém. Deus nunca abandonou ninguém. Foram as pessoas que abandonaram Deus. Aliás, Deus só abandonou uma única pessoa, seu filho. E ele fez isso para não nos abandonar. Então, escute o que eu estou te dizendo. Aqui há algo que nós temos que aprender. Esse ponto aqui, que para muitos cristãos, já ouvi muitos cristãos dizer, para mim, a passagem mais difícil da Bíblia é Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6. Não é um problema de explicação, é problema de leitura. É só um problema de leitura. É que geralmente você lê com a mente engessada. Então vamos avançar um pouco aqui, para que a gente possa entender. Meus irmãos e irmãs, então entendamos. Os versículos 11 a 14 de Hebreus 5 vai tratar da imaturidade. E os versículos 4 a 6 do capítulo 6 vai tratar da apostasia. Imaturidade e apostasia. Cristãos maduros que apostatam. Cristãos infantis que não avançam, que não crescem. Por um lado, os que não crescem. Por outro lado, os que apostatam. Por um lado, os imaturos. Do outro lado, os maduros que apostatam. Depois de terem tanta experiência, tanto conhecimento de Deus, pronto. Quer um exemplo, irmão? É só eu te mostrar aqui, Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Paulo está falando de um dos seus companheiros, dentre muitos ali. Ele diz, saúda-vos, Lucas, o médico amado. Aí vai dizer, e também Demas. Demas. Está vendo aí? Depois, Filemon, capítulo 1, versículo 24. Da mesma forma, Paulo está terminando essa carta, fazendo saudação aos seus companheiros. Aí ele vai dizer, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Quem era Demas? Um cooperador de Paulo. Ele era tão importante para Paulo que em 2 cartas Paulo mencionou. Agora vai lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. O que Paulo diz? Demas me abandonou, amando o presente século. Essa palavra abandonou ali, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, é de desprezo. E interessante que o vocábulo é tão forte que implica assim, ele me abandonou quando eu estava em extrema necessidade. Ele me viu em necessidade, em profundas necessidades e me abandonou. Esse é o texto, essa é a versão correta desse texto. Quando eu estava em profundas dificuldades, Demas me abandonou. E me abandonou porque amou o presente século. Estão... Senhores, eu sinto essa tristeza todos os dias. E eu não estou aqui me envaidecendo de ser vítima, mas eu estou dando glória a Deus pelos percalços, pelas circunstâncias que Ele tem na minha vida para eu me aproximar da imagem e semelhança do Filho dele. Mas não é fácil. E um cristão verdadeiro tem essa consciência, esse discernimento, porque ele vê as pessoas, assim como Paulo, no mundo, apaixonadas pelo mundo e não vendo o sofrimento do Filho de Deus. Assim como o sofrimento de Cristo, ele é vivo hoje
para um cristão verdadeiro. Mas para o ímpio religioso, não. É coisa do passado. Deus hoje, Cristo, se entristece do que ele vê no mundo. Mas ele veio para salvar a humanidade e a humanidade ainda não o escolheu. E para quem vê e tem esse discernimento, é muito triste. Vendo, irmãos?